Olá, queridos, dando continuidade então ao nosso assunto, quem são as duas testemunhas do livro de Apocalipse, lá no capítulo 11. E nós, no nosso primeiro vídeo, nós estivemos então desfazendo a questão de que as pessoas pensam que as duas testemunhas ainda são profetas, que ainda não nasceram. Mas a gente desfez isso mostrando que eles já nasceram e que eles já assistem diante do Senhor no céu. Lemos o texto de Zacarias capítulo 4, em correlação com o texto de Apocalipse também, capítulo 11, que fala da questão dos dois ramos de oliveira, dos dois candeeiros que assistem diante do Senhor da terra. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu convido você a ir lá assistir. E também, se você ainda não assinou o nosso canal, assine aí, clica aí, se inscreva no nosso canal e toca no sininho para você receber as notificações, ok? Então vamos lá, dando continuidade, e nós falamos também, terminamos o outro vídeo falando dos três pretendentes aí ao cargo de ser as duas testemunhas. Nós falamos de Enoque, falamos de Elias e falamos de Moisés. Na minha opinião, o candidato mais forte a ser uma das duas testemunhas é Elias. Ele é aquele que a gente tem mais evidências. Inclusive, nós temos uma promessa de que Elias voltaria. Essa promessa está lá em Malaquias, o capítulo 4, do versículo de número 5, do 5 ao 6, que diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nós estamos falando aqui de um profeta, Malaquias. O profeta Malaquias, ele profetiza a vinda de Elias, e ele diz que a missão de Elias vai ser de trazer uma mensagem de conversão ao coração dos homens. Esses homens irão se converter e será uma mensagem, praticamente uma mensagem de arrependimento que ele traz. Existe uma passagem na Bíblia onde existem muitas interpretações, na minha opinião, equivocadas, porque ela traz um monte de problemas consigo. Existe um texto que diz que Jesus, ele disse que João Batista é o Elias que veio. Pronto. Aí essa passagem, ela traz muitas interrogações e traz consigo também muitos problemas para a gente poder resolver. O texto que a gente está se referindo é o texto de Mateus capítulo 17, a partir do versículo 10. Jesus conversando com os discípulos, e Jesus disse que João Batista já veio. Então os discípulos entenderam que se tratava, Jesus disse que Elias já veio. Os discípulos entenderam que se tratava então de Elias, o Elias que haveria de vir. Então vamos ler aqui, Mateus 17, 10, que diz assim: Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: Na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, Jesus afirmou, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Amém. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes havia falado a respeito de Elias. Pronto, irmãos. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Bom, certamente que esse texto traz muita confusão, pelo simples fato de que, se João Batista é o Elias que havia de vir, nós encontramos muitos problemas no tocante aos princípios que Deus estabeleceu para a procriação. A gente já vai começar daí. Temos uma única exceção, que é o nascimento virginal de Jesus. Vamos aqui começar a trabalhar em cima dessa ideia. Se fosse o João Batista, o Elias que havia de vir, nós sabemos que Isabel, ela engravidou de Zacarias, que era o pai de João Batista, não é? Mas se Elias é o João Batista, então significava que não foi Zacarias que teve relação com Isabel para poder gerar Elias. O Elias, já que o João Batista é o Elias,
Então a gente já nota aí que existe já uma contradição. Será que o Elias, ele, vamos botar, reencarnou, né? Porque ele não chegou a morrer. Nós sabemos que o profeta Elias do Antigo Testamento, ele foi transladado, ele nem chegar a morrer chegou. Então ele teria encarnado, desencarnado e depois encarnado de novo, se tornado um embrião no ventre de Isabel, para depois que ele cresceu e chegou o dia do parto, ele ter nascido de novo, ele foi renomeado como João Batista, certo? Né? Teve um outro nome, ao invés de ser Elias, João Batista, e isso iria trazer uma confusão muito grande, porque a gente sabe que o único nascimento sobrenatural que aconteceu até hoje foi o nascimento de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo. Mas Jesus, ele não existe, ele já existia antes, mas em espírito, a gente sabe disso, né? Ele já existia antes, ele sempre existiu, ele era o Verbo, e se fez carne e habitou entre nós. Mas como pode uma pessoa se desfazer de novo, como Elias, se fazer embrião no ventre de Isabel, depois nascer de novo, crescer novamente e ser batizado com o nome de João Batista? Nós estamos trazendo aí um problema muito grande na interpretação bíblica, ok? Se a gente for pensar que João Batista é o Elias. Mas a gente não pode pegar um único texto e transformar ele como doutrina. A gente sabe disso, porque a lei da exegese diz que precisamos de pelo menos 2 textos com bastante contexto para provar que uma doutrina, então, ela é verdadeira. Mas eu tenho outro texto que vai mostrar mais detalhes, que fala sobre a mesma passagem, que é o texto de Marcos. E eu queria te mostrar esse texto de Marcos, capítulo 9. Marcos 9 vai nos trazer mais luz sobre essa conversa que Jesus teve com os discípulos acerca de Elias. Vamos lá. Marcos 9:11, para começo de conversa, o texto que a gente leu, quem entendeu que era Elias, que era de João Batista que Jesus falava, foram os discípulos. Jesus em nenhum momento disse que João Batista, ele era o Elias que havia de vir. Em nenhum momento ele disse isso. O texto diz, o versículo de número 17, 13 de Mateus, que a gente leu, diz: então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Então foram eles que chegaram nessa conclusão. Então Jesus não havia dito isso, ok? Ele não havia dito isso. Quem entendeu foram os discípulos. É igual o episódio da feiticeira de Endor, né? E a gente vê que quem entendeu que se tratava de Samuel, que havia subido da terra, foi Saul. Então não foi não foi Samuel que subiu da terra. Ali foi um espírito de engano que estava dizendo as descrições acerca de Samuel, que estava subindo da terra. Diz assim o texto: sobe da terra um homem com um cabelo branco, com uma capa preta. Aí a Bíblia diz, entendendo Saul que era Samuel, então começou a conversar. Mas ali a gente sabe que era um espírito maligno que estava trazendo as descrições de Samuel. E quem entendeu que era Samuel foi Saul. Certo? Então o texto não diz que era Samuel que estava voltando, até porque os mortos não voltam. Na mesma sorte aqui, o texto não diz que Jesus disse que era João Batista o Elias que havia de vir. Não, ele não disse isso. Quem entendeu foi os discípulos. É importante que a gente faça essa colocação. Mas lá o texto que a gente abriu aí, que eu vou dizer para vocês, de Marcos 9:11, que mostra mais luz sobre o texto e que desfaz essa confusão, é Marcos 9, versículo 11. Bom, como o vídeo nosso ele já está no limite, eu vou estar dando continuidade no próximo vídeo. A gente vai estar lendo aqui Marcos 9:11, que desfaz toda essa confusão, ok? Fiquem na paz e até o próximo vídeo.